boa tarde pra você. Tá começando a Hora do Esporte aqui na tela da TV Câmara de São José dos Campos. Vamos juntos nesta segunda-feira até as 3 da tarde, trazendo as principais informações do esporte da nossa cidade. Aqui comigo ele, jornalista, repórter esportivo, o amigão da galera, o nosso querido Paulo Ricardo. Tudo bem, Paulito? Boa tarde. Boa tarde, Vieira. Boa tarde a todos que acompanham Hora do Esporte. Segundona brava para começar aí a semana, mas vamos alegrar porque tem muita informação boa aí do esporte josense. Paulito, mostra a mão direita aí. Mostra a mão direita ali. Agora... Noivou, hein? Vai casar, hein, Paulito? Que beleza, hein? Noivado no sábado, ajoelhou para pedir a noiva em casamento. Que beleza, hein? Esse é o nosso Paulito romântico, Paulito. Muito bem. E aqui com a gente também o nosso intérprete de Libras, o nosso querido Luiz Fernando, o papai do Lourenço. Esse já tá casado. Nosso querido Luiz Fernando, tudo bem? Luizão, seja muito bem-vindo. Aí, o nosso... Sumiu a mãozinha. Volta aqui, Luizão. Sumiu a mãozinha. Baixa a mão aí, Luiz. Aí deu. Beleza. Nosso Luizão sumiu aí no croma, meu caro Luizão. O Luizão que sempre leva a informação para a comunidade surda que acompanha o nosso programa, tá certo? E olha só, a gente começa a hora de hoje falando de basquete, mas do basquete sub-20. No sábado, São José recebeu o São Paulo pelo jogo 1 das finais do Campeonato Paulista da categoria. O nosso repórter, o Dudu Campos, o nosso Aladim, esteve por lá e conta a história do jogo. As imagens são do nosso vice-campeão no halterofilismo, o nosso Anatoly brasileiro, o Rafael Santos. Solta, Matheus! O ginásio Lineu de Moura foi palco do primeiro jogo da série de até 5 partidas das finais do Paulista de Basquete Sub-20. E pelo 4º ano consecutivo, o São José está em uma final, desta vez contra o São Paulo. Quando a bola subiu, a decisão começou nervosa, com erros dos dois lados. O 2-2 saiu do placar somente 2 minutos depois do início da partida, com bela jogada individual de João Níquel. Melhor, o São José controlou o quarto e abriu 8 de vantagem. Mas o time caiu de produção e com muitos erros. O São Paulo reagiu e na penúltima bola do quarto virou o placar. Mas o Pietro não deixou barato e no estouro do cronômetro deu números finais ao primeiro quarto. São José 23, São Paulo 21. O segundo período começou com o São José tenso e a virada São Paulina não demorou a chegar com a cravada de Igor Andrade. A vantagem tricolor ia aumentando, ainda mais depois dessa sequência bizarra de erros da Águia. A equipe da capital aproveitou o bom momento e colocou 9 à frente do placar. O São José bem que tentou, mas não conseguiu diminuir a vantagem. Fim de segundo quarto com vitória São Paulina e virada tricolor no jogo antes do intervalo, 51-44. O retorno dos vestiários começou com o Vinícius chamando a responsabilidade. Tensão no Lineu. A resposta joseense veio na sequência na mesma moeda com Gabriel. O camisa 16 era quem mais queria jogo. No contra-ataque, mais 2 para ele. O São José acordou e a vantagem tricolor, que chegou a 11, caiu para apenas 2 pontos. João Níquel virou para São José, 63-62. Mas o balde de água fria veio na lata. 2 bolas de 3 de Thiago Andrade para o tricolor retomar a liderança. Sorte é que Gabriel Pedrosa estava on fire e trouxe de volta a vantagem para o São José, dando números finais para o período, 29-20 para o São José e 73-71 no placar. Só que o último quarto reservava grandes emoções. Depois de trocas de cestas, restando 3 minutos para o fim, o São José estava na frente por 1 ponto. Tudo indicava que o momento mental era favorável para o São José. Falta técnica do treinador São Paulino e lance livre para a equipe joseense ficar 2 à frente. Mas a emoção ainda estava por vir. O tricolor virou de novo o placar com pouco mais de 1 minuto no cronômetro, 87-85. Aí, uma bola de 3 para o São José enlouqueceu a torcida no Lineu de Moura e o São José voltou a assumir a frente do placar, 92-89 a 25 segundos do fim. Mas na hora de matar o jogo, Bruno Forest errou o lance livre. Na sequência, Jojo descontou, mas a vantagem ainda era do São José, só que agora de 1 ponto. E quando teve a oportunidade de abrir 3, desperdiçou o lance livre crucial, 94-92 para o São José, mas a posse era do São Paulo. Na saída de bola, apagão defensivo e cravada de Jojo.
tudo igual no placar, 94-94, restando 9 segundos. Bola no ataque para o São José. Era trabalhar bem a jogada e ir para a vitória. Mas um erro de passe custou caro e o time joseense foi obrigado a fazer a falta. Lance livre São Paulino convertido e contra-ataque joseense perdido. Festa tricolor no Lineu de Moura. São José 94, São Paulo 95. Faltou fechar o jogo. Erramos uma defesa combinada aqui, o jogador ficou livre, não era o combinado. Depois erramos 3 ou 4 lances livres no final, que era para aumentar o placar. Erramos o passe, não era o passe, era para buscar na mão. Então faltou detalhes no final. Qualquer uma das equipes poderia ter ganho hoje. No detalhe, deu São Paulo, né? Mas a gente sabe que um playoff desse melhor de 5, nesse equilíbrio que as duas equipes apresentam, a gente sabe que só é campeão quem ganha 3, né? Então a gente ganhou o primeiro aqui hoje, o próximo é no Morumbi e o foco total é nisso agora. Depois de perder dentro de casa, o São José precisa vencer pelo menos uma das próximas 2 partidas em São Paulo para forçar o jogo 4 da série melhor de 5. Para o técnico Pedro Moraes, não há nada perdido e a chave está na correção dos erros cometidos dentro de casa. A gente vacilou, deixou arremessar 4, 5 bolas livres, não era para deixar. Mas é do jogo, final de campeonato, tá todo mundo nervoso, todo mundo ansioso. E a equipe do São Paulo é uma boa equipe, treinada pelo Fabrício, tá vindo de bons jogos. A gente tem que descansar, arrumar os erros para segunda-feira ganhar o jogo lá. Paulito, você acha que o Pedro Moraes ele gritou muito na beira da quadra com o time do São José, que acabou sendo vencido pelo São Paulo? Aliás, méritos para a equipe do São Paulo também. Pedrão ficou rouco. E eu acho que com razão, né? Ele mesmo comentou que foram 4 bolas ali que o São José acabou deixando que o São Paulo chutasse. Isso daí, sem dúvidas, interferiu dentro do resultado do jogo. A falta de concentração no final para conseguir matar a partida também. Você com 2 pontos de vantagem, podendo ampliar o placar e não consegue ter eficiência nos lances livres. Agora tem tempo para poder corrigir isso, conversar, para poder ajustar essas questões pontuais, porque foi um jogaço, né? Bem movimentado. O São José se demonstrou muito equilibrado também. Talvez agora, jogando lá em São Paulo, o interesse para poder tentar fechar em 3 jogos para ser campeão é do São Paulo. São José vai até talvez um pouco mais tranquilo para tentar reverter esse cenário e tem totais condições de fazer isso, Vieira. Eu não acho que vai mais tranquilo não, São José. Vai com a faca entre os dentes ali, né? Matheus, coloca pra gente, por favor, o caminho do São José dentro destas finais. No sábado, o São José acabou perdendo em casa. Um jogo bom aí, como você acabou de acompanhar na matéria do Dudu, 95-94. Hoje já tem o jogo 2, 19 horas no ginásio do Morumbi. Na quinta-feira, o jogo 3. Se o São José vencer pelo menos uma dessas 2 partidas lá em São Paulo, já garante aí a vinda para São José dos Campos no dia 25. E aí pode ser que aconteça o jogo do dia 28. Mas nesse momento, somente o São Paulo pode fechar a série na quinta-feira, varrendo a equipe do São José se conseguir 3 vitórias. Não acredito não, acredito no equilíbrio aí das 2 equipes. São José tem totais condições de vencer a equipe do São Paulo. Na fase de classificação, venceu 2 vezes a equipe do São Paulo. Isso também não quer dizer nada que o São José varreria, né? O varrer é quando conquista uma vitória no playoff por 3-0 ou 2-0 até nas circunstâncias da competição. Mas o São José tem plenas condições de ir lá e vencer. É isso que a gente espera, que o São José empate a série. Quarta-feira a gente traz os detalhes para você aqui no Hora do Esporte, tá certo? Paulito, mudando de assunto, mas continuando a falar de basquete, mas do basquete do time adulto, que volta à quadra amanhã pela 7ª rodada do NBB 18, em busca da reabilitação na competição, já que o São José vem de derrota para o paulistano. O São José encara o Corinthians em mais um jogo fora de casa. O São José aparece na 10ª posição com 50% de aproveitamento. São 3 vitórias e 3 derrotas em 6 jogos até aqui. O Corinthians é o 5º colocado com 71,4% de aproveitamento. O time corintiano venceu 5 e perdeu 2 partidas em 7 jogos até aqui. A bola sobe amanhã às 8h30 da noite no ginásio Vlamir Marques, no complexo do Parque São Jorge, em São Paulo, Paulito. Exatamente, Vieira. O Corinthians é uma equipe muito boa, né? E tá bem dentro dessa competição. Começou
conquistando aí 5 vitórias já e vai ter com certeza dificuldades o São José para tentar se reabilitar no campeonato. É talvez até uma chance aí do Cris Amed, né? Tentar fazer algo diferente com esses jogadores, mas vai ser, sem dúvidas nenhuma, um jogaço para quem gosta de basquete, Vero. Matheus, coloca pra gente aqui o caminho do São José, também dentro desse Campeonato Paulista. São José agora vem para uma sequência de 4 jogos fora de casa. Foi contra o Paulistano, perdeu para o Paulistano, 80-71. Agora enfrenta o Corinthians amanhã, depois no sábado no Ifacisa, no dia 18 enfrenta o Fortaleza, depois volta para casa só no dia 22, recebendo o Pato Basquete. Classificação do NBB mostra o seguinte, os 10 primeiros, Flamengo e Minas, os líderes com 100% de aproveitamento. O Flamengo fica à frente por conta aí do saldo de cestas, também tem um jogo a mais, mas estão, em termos de porcentagem, eles estão iguais. Franca, Mogi, Corinthians é o 5º colocado, adversário do São José, Pinheiros, Brasília, União Corinthians do Rio Grande do Sul, Paulistano, o São José é o 10º colocado, como eu disse, 50% de aproveitamento. Amanhã no ginásio Vlamir Marques, a gente vai acompanhar esse jogo e na quarta-feira os detalhes para você aqui no Hora do Esporte, que faz o primeiro intervalo do dia. Não sai daí, já voltamos. Muito bem, estamos de volta com Hora do Esporte para falar da nossa Águia do Vale, porque a TV Águia soltou uma entrevista, um entrevistão aí com o técnico do São José, o Marcelo Marelli, e a gente separou alguns dos melhores trechos para você. Primeiro, o treinador da Águia comenta que a eliminação precoce na Copa Paulista ainda é um fato dolorido. Diz aí, Marelli. A gente ainda machuca um pouco, né? Mas enfim, ficam as lições, principalmente daquilo que a gente tem que melhorar, daquilo que a gente pode fazer de diferente, talvez. Por mais que a gente sempre tente fazer o melhor, sempre no dia a dia, sempre tente fazer o melhor, ou aquilo que a gente pode corrigir, enfim. Mas é cada vez mais ser um pouco mais exigente, talvez. Como foi a primeira vez que eu estive aqui no clube, dirigindo o clube, a gente conseguiu entender um pouco mais a atmosfera também daqui, principalmente nos jogos aqui. Tudo isso foi um aprendizado, né? Foi uma situação que a gente vai levar como um aprendizado para a Série 2, né? Para tentar ser o mais assertivo possível. Mas enfim, a gente ficou um pouco bem chateado porque a gente não esperava principalmente sair para a equipe comercial. Mas enfim, já foi, agora é pensar para frente. O Marelli também falou que após a eliminação da Copa Paulista e decretada a sua permanência, sua continuidade no trabalho, o trabalho na Águia do Vale não parou. A partir da perda da Copa Paulista, começar a fazer o planejamento para a Série 2 em relação aos atletas, né? Quem que ia ficar, quem que não ia ficar. Então essa foi a primeira parte. E agora é a montagem do elenco, né? Que, como eu falei, é a parte mais talvez desgastante, né? Porque a gente tem muito atleta planejado em banco de dados e a gente a partir daí começa a fazer os contatos, né? E o mercado nesse momento tá efervescente aí, tá muito difícil realmente de contratar, porque a gente tá muito criterioso para contratar. Então a gente não parou, né? A gente tá todos os dias aí, desde que acabou a Copa Paulista, fazendo todo esse planejamento nos bastidores, né? E tentando traçar a melhor ideia de plantel, de equilíbrio, enfim, dentro de tudo aquilo que vem pela frente de anos de competição, que vai ser muito difícil. Então é bastante desgastante, parece que não, mas essa talvez seja a parte mais desgastante aí, que é a montagem do elenco. O técnico da Águia também comentou sobre a preparação do elenco, desse novo elenco do São José para a disputa do Campeonato Paulista da Série 2 do ano que vem. A preparação para a Série 2 começa agora, na verdade, né, com toda essa questão das contratações, planejamento de treino, jogo-treino, então tudo isso a gente já está fazendo agora, né? E aí essa parte talvez seja mais difícil, que é a contratação, que é a montagem do time, que tem que ser bem criteriosa, né? E aí quando os atletas chegarem a partir do dia 3, aí sim começa de fato a preparação, os exames médicos, enfim, todos os testes que tem que ser feitos, né? Para a gente também ter um panorama geral daquilo que a gente tem nos atletas no momento e a partir daí começar a trabalhar em cima disso. E um outro ponto abordado aí pela TV Águia com o Marcelo Marelli é que ele aprovou o novo sistema de disputa da Série A2, onde os times ganharam mais datas dentro da competição. Eu acho que o bom senso da federação, dos clubes aí, de ter um calendário como sempre foi aí, é interessante para o campeonato, valoriza o campeonato, torna o campeonato bem atrativo como né? A Série A2 esse ano vai ser muito difícil e em compensação vai ser muito interessante porque se ver os times que vão disputar vai ser incrível, né?
É um Paulistão aí, você pode falar que é um Paulistão sem as equipes grandes também, né? Então é muito atrativo, é muito interessante. E eu acho que vai ficar interessante aí com o calendário como sempre foi, com o número de datas como sempre foi. E até pelo Paulistão talvez ser um campeonato menor, quando acabar o Paulistão todo mundo vai poder olhar um pouco mais a Série A2, ver um pouco mais a Série A2 e aí se torna mais atrativo aí no campeonato. Pois é, Paulito, tá aí o Marcelo Marelli, fazia tempo que ele não aparecia aqui no nosso Hora do Esporte, a TV Águia soltou aí um entrevistão com ele, como eu disse no começo, pensamos aí as melhores partes para aproveitar neste momento. O que mais realmente me chamou a atenção é que ainda para o Marcelo, a Copa Paulista ter sido eliminado aí para a equipe do Comercial, ele ainda remói um pouco, né, entre aspas, aí, essa eliminação para a equipe do Comercial de Ribeirão Preto, Paulito. E isso é totalmente justificável. Eu acho que dentro da Copa Paulista, pela forma como o São José disputou a primeira fase, se criou uma expectativa muito grande, com a equipe liderando, né, do começo ao fim, até mesmo buscando a liderança da classificação geral. Então, você avança para a fase de mata-mata como um dos favoritos, com uma projeção muito boa de voltar novamente ao cenário nacional. E como isso não foi possível para uma equipe como é o Comercial, que estava tendo dificuldades, jogadores com problemas, né, de infraestrutura, e o São José acabar sendo eliminado, eu acho que isso trouxe um impacto realmente maior e aumentou, potencializou essa dor aí pela frustração que foi gerada, Vieira. E o detalhe é o seguinte, Paulito, olha só, a diretoria da Águia anunciou oficialmente o 4º reforço para a temporada 2026. Trata-se desse cara aí, ó. É o goleiro João Lucas, de 32 anos, que estava no Comercial e fechou o gol contra o São José. Ele tirou o sono do Marcelo Marelli aí na Copa Paulista, eliminando a Águia do Vale. O João Lucas tem passagens aí pelo Joinville, Água Santa, Portuguesa Santista, Metropolitano de Santa Catarina e também o Tupi. Além disso, ele atuou por mais de 10 anos entre categorias de base e também o time profissional no Botafogo de Ribeirão Preto, onde ele conquistou o Brasileirão da Série D em 2015. No jogo contra o São José, ele fechou o gol, e ele fechou o gol também no jogo que antecedeu. Eu não me lembro contra quem foi, acho que foi contra a Inter de Limeira, que eles bateram a Inter de Limeira, ele pegou o pênalti, fez o gol decisivo lá e tudo mais, e agora é goleiro da Águia do Vale. O João Lucas, ele utilizou a Copa Paulista para poder se projetar dentro do cenário. Acho que muitas equipes devem ter buscado a contratação dele justamente porque foi o destaque daquele time do Comercial que surpreendeu, né, dentro da competição. Então o São José faz uma contratação interessante para a composição de elenco. Acho que ele vai brigar por espaço, Vieira. Sem dúvida alguma, a gente vai acompanhar de perto essa movimentação, os novos jogadores chegando e, claro, o São José vai anunciar jogador dia a dia aí. Já tem pelo menos 19, 20 jogadores já treinando, alguns como o João Lucas com contrato assinado, outros ainda faltando apenas a assinatura, mas com certeza o São José durante a semana vai divulgar mais nomes aí, a gente vai informando para você aqui no Hora do Esporte, tá certo? Paulito, mudando de assunto, falando agora de futsal feminino. A Máquina Amarela entra em quadra amanhã pelo jogo de volta das semifinais do Campeonato Paulista. Você tá vendo aí imagens do jogo de ida, em que o São José bateu o São Carlos por 3-2 a São Carlense. Agora precisa apenas de um empate no tempo normal para sacramentar a classificação final. Afinal, em caso de derrota, a partida vai para a prorrogação, onde também o São José joga pelo empate. Em princípio, Paulito, São José está com a faca e o queijo na mão, porque o São José é uma melhor equipe que a São Carlense, já venceu lá em São Carlos, mas todo cuidado é pouco, porque a gente sabe que o jogo é decidido lá dentro da quadra nos 40 minutos. Sem dúvidas, Vieira, se for seguir a tendência, é que o time da Máquina Amarela possa mais uma vez fazer essa finalíssima contra o time de Tabuão, né? Vem se criando essa rivalidade entre as duas equipes nos últimos anos. Eu acho que para essa temporada não vai ser diferente também, mas o time do São Carlense não tem nada a perder, né? As meninas precisam de uma vitória simples para poder forçar aí uma prorrogação, e eu não tenho dúvidas que elas
vão tentar vender caro também essa classificação para o São José, Vero. Sem dúvida alguma. Matheus, coloca pra gente aqui as semifinais do Campeonato Paulista. Só o São José jogou. São José e São Carlos fizeram o jogo 1. O jogo foi na outra terça-feira da semana passada. São José perdeu para a equipe do São Carlos. São José venceu a equipe do São Carlos por 3-2. Na quinta-feira, o Campos do Jordão recebe o Taboão no jogo 1. O São José já amanhã decide se vai ou não para a final, ou se a São Carlense vai para a final. O São José venceu o primeiro jogo por 3-2, como eu disse, e só no próximo domingo, 10 horas da manhã, Taboão e Campos do Jordão decidem quem vai à final. Obviamente, São José e Taboão da Serra são os grandes favoritos a fazerem a final do Campeonato Paulista de Futsal Feminino. E claro, a gente traz todas as informações para você aqui no nosso Hora do Esporte, que vai para o último intervalo do dia. Não sai daí, já voltamos. O vôlei venceu, hein? Se você não sabe, eu vou contar para você depois do intervalo. Não sai daí, já voltamos. Muito bem, de volta com Hora do Esporte, falando de vôlei. O Vôlei São José, enfim, conquistou a sua primeira vitória na Superliga Masculina de Vôlei, hein? Ontem à noite no ginásio Antônio Marcos, em Juiz de Fora, contra os donos da casa. E olha, foi um sonoro 3-0 com parciais de 25-15, 25-12, é isso mesmo, 25-12 e 25-18. O oposto do São José, o Davi Moraes, foi o destaque da partida com 19 pontos. Com o resultado, São José deixa a lanterna da Superliga e também sai da zona da degola, aparecendo agora na 10ª posição com os primeiros 3 pontos. Ufa, Paulito, estava demorando para ver a vitória, mas é aquele negócio. São José, quando enfrentou um adversário ali direto, na parte de baixo, parte intermediária da tabela, foi lá e fez o resultado. Você está vendo as fotos aí do jogo. Realmente, acho que tira um peso agora essa equipe do São José e acabou vencendo 3-0. Não tenho dúvidas, Vieira. Acho que o São José ele vinha construindo boas partidas, mas contra adversários extremamente fortes, e isso impossibilitava o time de conseguir concretizar em resultados positivos, né, em vitórias. E agora pegou um time que é confronto direto na tabela de classificação e fez o que precisava, né? Isso demonstra também que o time do São José está bem equilibrado, que tem um nível de competitivo alto. Acho que se você quer se classificar para os playoffs, confrontos como esse precisam ser ganhados e de forma consistente como foi, melhor ainda, Vero. Sem dúvida alguma. O São José estava precisando dessa vitória, porque a gente acompanhou alguns jogos do São José em que, pese ter perdido as partidas, acho que 2 partidas foram por 3-1 e uma por 3-0, mas o São José fez boas partidas, principalmente contra o Campinas, teve a oportunidade aí de empatar o jogo, levar para o tie-break, já conquistar o primeiro ponto, acabou não saindo, acabou perdendo para os atuais campeões paulistas, mas agora mostrando aí a sua força dentro da parte intermediária da tabela, enfrentando e vencendo um adversário direto, como eu disse, nessa parte intermediária. Muito bom para realmente tirar um peso das costas dos jogadores que sabem que vem fazendo uma boa apresentação, mas a vitória não estava acontecendo. A classificação da Superliga está desta forma até o momento. Praia Clube é o líder com 14 pontos, seguido pelo Cruzeiro, multicampeão. Cruzeiro em segundo, olha lá o Campinas, terceiro colocado. Goiás é o quarto colocado, e surpresa aí, este Goiás na 4ª posição, depois Suzano, Guarulhos, SESI Bauru. Tudo bem que o SESI tem apenas 2 jogos, mas aparece na 7ª posição. Joinville, Monte Carmelo, que é o próximo adversário do São José. Olha o São José lá na 10ª posição, fora da zona da degola, jogou o Juiz de Fora justamente para a 11ª posição. O Minas, esse para mim, sem dúvida alguma, é a surpresa, em que pese tem apenas 3 jogos até aqui, mas, queira ou não, tá lá na lanterna a equipe do Minas. Vamos acompanhar, porque na próxima quinta-feira tem outro confronto direto para o São José, só que dessa vez em casa, enfrentando o Monte Carmelo de Minas Gerais. Jogo na quinta-feira, 19 horas, na Farmaconde Arena. A gente vai trazer mais detalhes para você na quarta-feira desse jogo, tá certo? Paulito, para a gente fechar o Hora do Esporte de hoje, olha que notícia bacana. O time de São José dos Campos, representado pelo Instituto Athlon, conquistou o título de campeão brasileiro de goalball no masculino e o terceiro na categoria feminino. A competição foi realizada desde terça-feira passada até ontem, domingo, no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro em São Paulo. No feminino, o São José foi derrotado na semifinal para o ICEMAT do Mato Grosso, só do Mato Grosso, não é do Sul não, é só do Mato Grosso, pelo placar de 11-4,
4 e foi para a disputa do terceiro lugar contra a equipe do Santos, o Santos Futebol Clube, que tem equipe de goalball, e acabou vencendo por 6-4, ficando com a medalha de bronze. Olha aí o troféuzão de bronze do São José. O Icemate ficou com o vice, pois na final foi derrotado pelo SESI São Paulo por 3-0. Já no masculino, time comandado pelo técnico René Quintas fez uma final duríssima contra os paranaenses do IRM, que é o Instituto Roberto Miranda, lá de Londrina, no Paraná. E depois de um empate em 4-4 no tempo regulamentar, a partida foi para a prorrogação no Golden Goal e num penal convertido pelo capitão Emerson Ernesto. São José ficou com o título, vencendo por 5-4, coroando uma campanha mais que positiva para o time de São José dos Campos, que conquistou o Regional Sudeste, o Interclubes lá em Vancouver, no Canadá, e também o Mundial em Espoo, na Finlândia, Paulito. Gabaritando todas as competições possíveis, né? Não somente a nível internacional, mas também a nível estadual e nível nacional. Então, parabéns aí para todos que fazem parte do goalball. Acho que é um trabalho muito bem consolidado e que naturalmente projeta, né, esses atletas como os melhores do país também. Sem dúvida alguma, e um grande feito também para o feminino, ficando em terceiro lugar ali, uma disputa muito forte, e o masculino realmente coroando aí o ano espetacular, tanto no estadual, no nacional e também no internacional. Campanha fantástica, parabéns a todos os envolvidos, Kelvin Bacos, Juliano Souza, todos os atletas, René Quintas e sua comissão técnica, parabéns pelo trabalho de alto gabarito, e claro, vocês sempre terão espaço aqui no nosso Hora do Esporte, que vai chegando ao seu final. Vambora, Paulito! Partiu, Vieira! Partiu, agora meteu o bambolê no dedo, hein? Que beleza! Paulito, grande abraço para você, sempre um prazer dividir o Hora contigo, te espero na quarta-feira para a gente falar muito mais dos esportes da nossa cidade. Vieira, amor da cabeça aos pés, é o que vale. Quarta-feira estamos de volta. Que beleza, hein, Paulito? Que beleza! Muito bem, Luizão, sempre bom tê-lo aqui também. Aê, Luizão, nosso soquinho maroto de toda segunda, quarta e sexta. O Luizão sempre levando a informação para a comunidade surda que acompanha o nosso programa. Nós vamos chegando ao final do Hora de hoje, agradecendo a sua audiência, a sua paciência. Você fica agora com a programação da TV Câmara. Eu, Paulito, Luizão e grande equipe. A gente volta na quarta-feira, claro, para te deixar muito bem informado sobre os assuntos esportivos da nossa cidade. De minha parte, grande abraço, até quarta. Tchau, tchau.